Bom dia para o pessoal do EAD, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Sempre o ideal, não vai deixar eu descer, né? Tá bom. É um prazer estar aqui com vocês, professor Ramon, para quem não conhece presencial, sou o professor Ramon, professor de Direito e Legislação aqui do curso, e como eu disse, nós vamos ver o Estatuto da Criança e Adolescente, certo? Se encontrem aí, Lei 8.069 de 90, pegar a numeração para efeito de prova também é importante, numeração das leis, algumas bancas locais fazem esse tipo de pergunta, está dentro do edital, e ainda que possa ser questionável a relevância desse tipo de questionamento, em termos práticos, quem define as regras do jogo são as bancas, e se tu quer vencer o jogo, tu tem que seguir as regras da banca. Então, daí o meu primeiro alerta. Às vezes elas só fazem isso. A Lei 8.069 regula 2 pontos. Eu te pergunto o que ela trata. Geralmente colocando um outro assunto que também está no teu edital. É a Lei de Licitações. É o Estatuto do Idoso. E assim por diante. Certo? Muito bem. Pessoal, falar de ECA é falar de lei específica, é um microsistema de direitos direcionado para a criança e adolescente. Isso me parece até óbvio, né? Contudo, nós temos que considerar o seguinte, essa lei é de 1990 e crianças e adolescentes, esse público-alvo, já existia antes de 1990. E nós estamos falando de um ordenamento jurídico, o brasileiro, que já era anterior a essa data, certo? Pegando por referência o nosso ordenamento jurídico vigente, a Constituição Federal é de 1988, lembra? A importância. A Constituição Federal data de 1988 e ela inaugura uma linha de raciocínio diferente, especificando no artigo 227 que o Estado, a sociedade e a família devem garantir à criança e ao adolescente, ela vai falar do jovem também, uma proteção especial. Tá? Por quê? Porque eu reconheço que essa parcela da população ela tem algo de diferencial em relação ao restante da população como um todo. Em específico, os adultos, certo? E aí elas vão ser credoras de um pacote a mais de direitos, que se justifica por essa situação peculiar, ser criança ou ser adolescente. Perfeito? Contudo, não dá para se esquecer o fato de que 88, numa linha do tempo, está aqui, o ECA ele é, portanto, posterior, já que data de 1990. Nós temos também dispositivos legais, existiam leis antes do ECA. E como era feito a partir daqui? Isso vem em prova, não é o mais recorrente, mas é importante essa troca de paradigmas porque ajuda a pegar a essência da lei. É muito comum em provas de concurso, tu entendendo a lógica da lei, qual a intenção de proteção, quais os objetivos dela e qual o paradigma histórico que ela vai querer modificar, acertar questões, mesmo sem saber exatamente o texto da norma. Aproveitem, concurso hoje em dia pelo menos é marcar o X no lugar certo. Tu não tem que justificar a tua resposta. Então, Ramon, essa aqui acertei. Mas é uma questão difícil essa. Estudou, nem sei o que é isso aqui. Mas eu acertei. Por enquanto é isso. Certo? Então, quanto mais mecanismos tu encontrar, melhor. E a preparação aqui é para concurso. Meu foco tem que ser esse. Certo? Queridos, antes de 88, existia a legislação também, com base na Constituição anterior, para regular essa mesma parcela da população, só que não se falava em criança e adolescente, se falava em menor, certo? O Código de Menores é a legislação anterior à Constituição que tinha por alvo esse mesmo grupo de indivíduos, certo? Só que a lógica, ela é muito diferente. Num contexto em que a Constituição Federal vai trazer criança e adolescente como sujeitos de direitos, ou seja, ser sujeito de algo, aqui não estou estudando português, certo? Sujeito de direitos é o indivíduo, né? Aquele que vai titularizar direitos.
No contexto da legislação anterior à Constituição, não se tinha necessariamente essa linha de raciocínio para criança e adolescente, para menores. Estes eram vistos como objeto de direitos ou objeto de proteção. Certo? Por que objeto? Olha só, a referência não está em pensar o menor como sendo um titular de direitos em si, mas um objeto deles, e por essa perspectiva que é aproximada da ideia de coisa, em razão de o contexto histórico do Código de Menores ser um contexto patriarcal, um contexto conservador, em que, na verdade, quem ditava as regras e definia os rumos deste menor eram os pais, certo? Objeto de proteção, objeto como sendo algo inerente ao patrimônio dos pais. E, notadamente, dos pais, na verdade, do pai, certo? Guardem aqui também a linha de raciocínio, a lógica histórica do contexto, que o Código de Menores é de 70, é de uma sociedade patriarcal e conservadora. Isso é essencial a fazer o paradigma, porque uma das características que vai se desenvolver é que o poder atribuído ao pai em relação à responsabilidade e à definição de direitos e aspectos envolvendo o menor não era dividido igualmente entre pai e mãe. Pátrio, aqui a origem da palavra tem a ver com pai, o poder do pai. Quem dava a última palavra é o pai. E num contexto histórico conservador, patriarcal, o Estado ele vai se isentar o máximo possível. Intervenção aqui no contexto de educação familiar é muito mais restrito do que se vê hoje em dia de uma intervenção ativa para fins de proteção de direitos da criança e do adolescente. Tá? Essa expressão aqui, cuidem, quem está com o ECA desatualizado, eu já vi uma edição do ECA que não riscou, mas em 2009 foi alterado. Tá? O ECA, essa expressão, ela chegou a ingressar na redação original, mas ela foi substituída. Tá? Hoje não se fala mais em pátrio poder, tá errado, mas sim em poder familiar. O poder familiar não está associado com prioridade em relação ao pai. Poder familiar é aquele exercido igualmente pelo pai e pela mãe, certo? De modo que se houver algum conflito entre eles, de qualquer ordem, né? Eu entendo que ele tem que fazer intercâmbio. A mãe diz, não, ele não pode fazer intercâmbio, é perigoso. E aí? Um diz sim, outro diz não, quem é que decide isso? Se for o caso, necessário para fins de suprimir de eventual vontade ou definir esse aspecto, o juiz, certo? Não se tem nenhum tipo de preponderância entre aqueles que titularizam o mesmo poder familiar. E aqui também nós temos que ter cuidado, porque aqui fala em menores. Essa expressão, ela é rotuladora, ela é estigmatizante, ela retrata essa realidade social de um período que não estava muito preocupado em garantir direitos da criança e adolescente, mas sim de limpar da ordem social aquilo que estava sujando o nosso ambiente. Aquilo que a gente não quer ver. Aquela sujeira que a gente não quer ver, a gente bota onde? Embaixo do tapete. Né? Mas dá um tratamento adequado. Não, eu só não quero que fique atrapalhando. Eu não quero alguém remelento no sinal pedindo dinheiro. Eu não quero esses moleques, esses menores aí roubando na rua os nossos turistas. Não, não quero. E aí nós vamos ter estruturas que, com base no Código de Menores, se justificavam e não se justificam mais. Esse nome aqui, eu tinha medo, apesar de eu ser de 1990, mas ainda existia, estava em transição. A FEBEM, vou te mandar para a FEBEM. Tu vai ver só. A minha mãe, quando eu era pequeno, primeiro ano do colégio, eu estudava no centro, apesar de eu morar na Zona Norte, porque ela trabalhava no centro, como cabeleireira.
eu nunca fui uma criança levada, não. Só que eu conversava demais. Né? E aí o que ela dizia? Olha, tu tem que ficar quieto. Mas eu ficar quieto. O problema é que às vezes as clientes estavam esperando atendimento, sabe, assim, na entrada, eu ficava lá de manhã para depois de tarde pro colégio. Elas começavam a puxar assunto e eu conversava. Só que eu deixava as pessoas tontas daí, porque se elas me dessem corda, não acabava mais. Ela dizia, tu fica quieto. E aí os ônibus que a gente pegava para vir pro centro, eles iam ali pela Farrapos e pela Sertório. E eu lembro que ela apontava pro prédio mais tenebroso que tinha ali na Farrapos, geralmente aqueles com uma cara de abandonado. Mas tá vendo aquilo ali? Aquele ali é a FEBEM. Se tu não te comportar, eu vou te trazer aqui. E eles vão raspar o teu cabelo. Tá? Queridos, olha, tem aí uma conotação, né? Ruim, né? De lugar ruim e tal. A Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, ela se justifica nesse contexto em que eu estou mais preocupado em tratar a realidade social, a ordem social, como se fosse um problema. E aqui a teoria não é de proteção, como é no ECA. Teoria da proteção integral. Artigo 1º do ECA me traz a finalidade: garantir uma proteção integral, ou seja, em qualquer eixo da vida da criança e adolescente. A teoria que pauta o Código de Menores, aqui sem espaço, vou botar aqui do lado. Teoria da situação irregular. Preocupado com direitos? Preocupado com violação de direitos? Não. Eu estou preocupado porque tem uma situação irregular que está prejudicando a nossa ordem social. Eu quero tudo limpinho, bonitinho. O que a gente faz? Está pedindo esmola ali, está em vulnerabilidade. O Ju pega ele e coloca no abrigo. Está roubando, está furtando, não sei o que, é o menor. Pega ele e coloca no abrigo. A Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor vai ter como política, como ação, duas situações distintas sendo tratadas numa mesma política pública. Aquele que está em vulnerabilidade e aquele que está em conflito com a lei. Então o adolescente que roubou, ou melhor, o menor que roubou e o menor que foi abandonado, eles não necessariamente teriam uma linha de atendimento do Estado diferente. Eu coloco tudo no mesmo pacote. Entenderam? Essa ideia ela não faz mais sentido. Essa revolução da Constituição só um pouquinho, ele não é objeto de proteção, ele não é algo que faz parte ao patrimônio dos pais, ele é um sujeito que titulariza direitos e, por estar se desenvolvendo, ele tem direito a uma proteção especial. Certo? Constituição Federal, artigo 227, estabelece: deve ser garantida uma proteção especial à criança e ao adolescente. Por quê? Porque eu considero eles vulneráveis, sim, juridicamente vão ser considerados vulneráveis, porque estão nessa fase peculiar da vida. Processo de desenvolvimento. Palavra-chave para a prova. O que justifica a existência de uma lei específica para regular direitos da criança e adolescente é o fato de que, diferente dos adultos, elas estão se desenvolvendo. E é por isso que elas devem ter um conjunto a mais de direitos para protegê-las. Inclusive perante os pais, que às vezes, infelizmente, são os violadores desses direitos. Tranquilo até aqui? Maravilha. Então eu não falo mais de um objeto de proteção. O menor, ele é sujeito de direitos, ele titulariza direitos. A teoria que fundamenta o ECA é de proteção e não de avaliar uma situação irregular. Eu não trato mais o poder inerente aos ascendentes como pátrio poder, e sim poder familiar. E essa estrutura, só para visualizar, ela não se comporta mais. Eu preciso ter políticas diferentes. Uma para tratar de hipótese de vulnerabilidade social, e aí nós vamos ter medidas de proteção, como, por exemplo, o acolhimento institucional. E aqueles adolescentes que estão em situação de conflito com a lei, um tratamento diferenciado, pode ter caráter sancionatório sim, mas exercido por estruturas institucionais distintas. Só para visualizar, a FEBEM existia aqui no Rio Grande do Sul e, com base no ECA, esse reordenamento exigido pela Constituição, nós vamos ter duas estruturas diferentes. Né? Essa estrutura aqui, tá? A FEBEM no Estado, ela virou duas fundações. A Fundação de Proteção Especial, que eu não duvido sair concurso em breve, acho que eles estão sem concurso vigente.
Trabalhei lá, bem legal. Fundação de Proteção Especial, que é responsável pelo acolhimento institucional em nível de estado. Tem nos municípios também, e a prioridade é município, né? Como a FASC. E no estado vai ter também, o povo falou aí, a Fundação de Atendimento Social e Cidadania. Não, Cidadania é FASC. Socioeducativo, a FASC. O que é a primeira? Fundação de Proteção Especial. Então, eu não coloco mais numa mesma estrutura aquele que está em acolhimento, o que está em vulnerabilidade social, via de regra, e aquele que está em conflito com a lei, aquele que cometeu um ato análogo a um crime ou uma contravenção. Né? Aquele que matou alguém, um adolescente, ele não vai, a priori, estar submetido a uma medida de proteção. Pode, mas a ideia é, eu tenho estruturas distintas. O ambiente ressocializador com caráter punitivo e um ambiente apenas de caráter de proteção, como um acolhimento institucional. Estão quietinhos? Tudo bem até aqui? Isso vai vir em prova. Assim como vem em prova coisas que são de rigor óbvias, como a abrangência da norma. Tá? A abrangência da lei é para criança e adolescente. Ótimo. Eu pergunto, o que é criança? Vocês falam descompassado, é muito bom. Porque daí eu não entendo nada. Eu ouvi 15. Tinha subdivisão, outrora. Hã? Outrora? Eu só vi o outrora. Tinha subdivisão, mas não tem agora no ECA. Não, aqui se falava em menor. Menor. A leitura aqui é menor. Não se tinha essa preocupação. Outra coisa que tem que cuidar. Não é que ele fez o puxadinho. Queridos, conceito de jovem, o jovem, aquele que escuta K-pop, é diferente. Tá? Não estamos falando de jovem aqui. Não adotem como sinônimo de criança ou adolescente terminologia de jovem. Jovem é uma outra linha de raciocínio, é aquele que está no meio do caminho, né? Já entra no contexto de adulto, mas ainda está na adolescência também. Ele vai ter uma transição de período diferente, são idades diferentes, e não é o que objeto de regulação do ECA. É que é criança e adolescente. Jovem é lá o Estatuto da Juventude. Só na parte final seria. O quê? Essa parte. Que parte, homem? Me ajude. Seria como ele convive e aí até os 21 entra nessa parte. Não, pô. Com a redação da Constituição, a antecipação da maioridade. Então, Não tem problema. Não, cuidado também aqui, tá? Uma coisa é o conceito de jovem, que só para vocês terem uma ideia, o jovem é aquele até os 29 anos, tá? Primeira coisa que distingue do que nós estamos vendo aqui. Segundo, o fato de eu ter uma emancipação civil, ou seja, aquelas hipóteses, por exemplo, na lei, casamento, né, a colação de grau em ensino superior, que antecipam a maioridade civil, ela não modifica a classificação do indivíduo com base na idade em ser criança ou adolescente. Não tem nenhuma distinção aqui. Tá? Antes de entrar no 21, o colega já está fazendo o 21 lá, o outrora lá do canto, a criança é quem? Aquele indivíduo de até 12 anos? Maravilha. Se tu esquecer essa última palavrinha aqui na tua prova, tu errou. 12 anos incompletos. O que é uma coisa incompleta? Lembra da matemática? Não tem importância. Nós estudávamos os números naturais, o conjunto dos números naturais. A gente fazia aquelas reguinhas, ia botando os números. Aí eu vou ter lá o 11, tá? Faz de conta que tem aí. E aqui eu tenho 12. Se eu te digo que é 12 incompleto, significa, pessoal, que eu tenho tudo isso aqui, mas aqui não. Tá? Ele vai até o último momento antes dos 12. Por isso que essa expressão é importante. Eu tenho 12 incompleto, porque a partir do momento que tu completares 12, fez o aniversário de 12, tu é adolescente. Então, se a prova não trouxer essa expressão aqui, ó, incompleto, e ela faz muito isso, eu estou com um conceito errado. Eu não posso dizer que criança é aquele de até 12 anos de idade. Porque se eu estou trazendo dessa forma, eu interpreto o quê? Até 12 anos,
12 anos completo. Logo, errado. Tranquilo? Isso é o que vem de difícil, é o artigo 1º do ECA, tá? Desculpa, é o artigo 2º. O artigo 1º traz a proteção integral. Aqui. E o adolescente? Aquele entre 12 e 18 anos. O bom seria se o ECA tivesse utilizado a mesma linha de raciocínio, né? Dizesse entre 12 e 18 incompleto. Não o faz. Mas é o período aqui entre 12, fiz 12, e 18 anos. Ele não fala em incompleto aqui. Então, se aparecer na prova desta forma, tu marca que está correto. Entre 12 e 18, eu sou adolescente. Contudo, especificando a redação da questão, eu completei 18 anos. O que eu sou? Adulto. Adulto. E como regra, vejam, se eu completei 18 anos de idade, a abrangência da lei é para criança e adolescente, a incidência protetiva já não se aplica. Certo? Contudo, porém, nós vamos ter exceções, tá? A regra são só duas. Uma nós vamos ver na aula de hoje, lá no contexto da adoção. A outra nós vamos ver na aula de amanhã. Amanhã tem aula. De manhã. Quem que é? Vocês querem o que? Praia? Vocês viram que no litoral choveu, né? O pessoal se ferrou. Ótimo. Ah, viu? Tu não perdeu nada. O pessoal tá se queimando água-viva a rodo, né? Tu vai pescar, tu não consegue pescar, tu pega água-viva. A não ser o Bob Esponja que tá se divertindo com o Patrick lá, ninguém mais vai querer isso. Então assim, fica aqui, depois tu vai pra Europa, tá entendendo? Queridos, a exceção vai ser na adoção e também quando a gente vai estudar a parte das medidas socioeducativas, que existe a possibilidade de um internado ficar mais tempo, apesar de ter atingido a maioridade. Certo? As duas exceções vão permitir a aplicação do ECA até os 21 anos de idade. Mas são exceções. Ou seja, aplica-se, está no artigo 2º, parágrafo único, aplica-se o ECA excepcionalmente nos casos previstos na lei até os 21 anos de idade. Certo? Maravilha. Ramon, então, a criança e o adolescente, eles são titulares de direitos, são sujeitos de direitos, eles têm uma proteção especial, eles são credores. Credor é aquele que tem um crédito de uma atenção especial, e o que justifica a existência da lei é justamente se encontrarem em uma situação peculiar, ou seja, uma situação que difere eles dos demais indivíduos. Qual? São pessoas, prova, artigo 6º, pessoas em processo, que estranho, tem tinta, mas não está vindo, de desenvolvimento. Eu não posso esperar uma mesma autodeterminação, uma mesma autonomia, independência financeira de uma criança ou adolescente. Eles, via de regra, vão depender dos adultos, aqueles que o Estado e o direito vão definir como titulares do poder familiar. Aquele que titulariza o poder familiar vai ter atribuído também o dever de guarda, sustento e educação dos seus, via de regra, né, naturalmente falando, em filhos. Mas, num contexto de falha, num contexto em que isso seja descumprido, o ECA vai vir para garantir, mesmo que seja retirando este poder, mesmo que seja incluindo eles em uma medida de proteção específica. Mas a regra geral é família. Manter a criança ou adolescente na família. E aí, povo, o ECA, se tu for observar, o título 1 traz essas diretrizes, tudo que a gente viu aqui está no artigo 1º ao 6º, e o título 2 vai falar dos direitos fundamentais. E aí vai abranger uma lista de coisas que vai se desdobrando dentro do ECA. Coisas que eu tenho certeza que tu não vai marcar em prova dizendo que não. Por exemplo, criança e adolescente da vida. Ramon, tem uns que me incomodam. Sim. Né? Tem direito à educação, saúde, moradia, esporte, lazer. Educação, falei? Isso aí. Vai ter alguns direitos que são mais específicos dessa faixa etária. Brincar, divertir-se,
Isso vai aparecer também no ECA, certo? E daqui até a parte lá do artigo 81, mais ou menos, tu vai ter a ramificação desses direitos, o que que comporta, o que que tem que ser garantido e assim por diante, certo? O alerta que eu deixo para vocês é que as bancas descobriram uma espécie de jogo de palavras dentro da redação do Estatuto que merece cuidado. Eu quero que tu tenha uma atenção no artigo 4º, quem estiver com ele aí ou não, atentem-se à redação. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Uma lista de direitos, né? Ótimo. O esquema que eu te proponho é o seguinte. Aqui ele está me definindo a quem compete, né? Dever ou obrigação. Família, comunidade, sociedade e o poder público. Uma lista de direitos, tá? O meu macete para vocês não errarem é o seguinte. Apareceu na prova. É dever de quem? Efetivar direitos. E trouxe uma lista de direitos. Esporte, lazer, cultura, educação, saúde. Tu vai jogar nesses aqui. Família, comunidade, sociedade e poder público. Ramon, tranquilo, tudo bem. A banca vai te perguntar se isso aqui é dever de todos. A efetivação dos direitos de saúde, alimentação, convivência familiar e comunitária é um dever de todos, assegurar a criança e o adolescente. Sim ou não? Ai, Ramon, olha só. Família, comunidade, sociedade, poder público. Se não vai ser todos. Isso aqui não é igual a todos? Se eu tirar, não é da família, não é da comunidade, não é da sociedade e não é do poder público. Sobra para quem? A responsabilidade das plantas? Os animais é que vão garantir? Não faz sentido, Ramon. Né? Ele trouxe institutos aqui que, se eu excluir todos, a linha de raciocínio eu poderia dizer que é todo mundo. Eu consigo encaixar os possíveis responsáveis em qualquer um desses 4, então dá para dizer que é todos, né? Não. Não dá. Se tu marcar todos, ferrou. Estou fazendo prova objetiva de concurso, aí vai o meu alerta, tá? Como eu disse no início da aula, a banca define as regras do jogo. Se tu quer vencer, tu tem que seguir as regras do jogo. A banca está me perguntando o que está escrito no artigo 4º. E num contexto de prova objetiva, na minha parte, por exemplo, que é legislação, aqui é legislação, gente. Não é nem estudo de direito, é legislação, é a lei seca. A banca está em cima da lei, ela não pode ir muito para fora, senão a questão pode ser anulada. Então ela vai fazendo o quê? Mistura o texto, inverte informações, faz uma jogada que fica bonita, aquela alternativa que tu lê e diz, bah, isso aqui tá muito certo. Que tu sai da prova, acha que acertou, chega em casa, vê o gabarito, fica apavorado, lê de novo e não entende o que tu errou. Olhem o artigo 70. Ou melhor, não é nem o 70 ainda, nem precisa chegar lá. Olhem o artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Opa, agora mudou a forma de estruturar o texto. O artigo 4º me diz que é dever da família, da comunidade, sociedade e poder público efetivar direitos, fazer com que eles se materializem. Ótimo. Agora, quando a lei fala em velar por direitos da criança e do adolescente, pondo-o a salvo de qualquer situação vexatória, constrangedora, humilhante, ela diz que é todos.
Entenderam a jogada? Aqui é todos. Aqui não é. Se tu colocar todos no primeiro, tu errou, porque ali não está escrito isso. E as bancas identificaram isso. Não é uma ou duas, já tiveram aí várias questões em cima desse possível trocadilho. Claro, também não é só dessa forma que as bancas cobram. Vocês vão fazer uma questão logo mais, em que tu observa que eles alteram ou restringem as responsabilidades. Dizer que é só da família, que é só do Estado, e assim por diante. Agora sim, olha lá o artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Olha aqui de novo, todos. Artigo 70. Se pegar esse esquema e entender a lógica e levar para a prova, não vai errar. Tem que cuidar. Ah, falou de efetivar direitos, ou seja, materializar direitos. Trouxe a lista: família, comunidade, sociedade, poder público. Prevenir a ameaça ou violação a direitos, todos. Velar pela dignidade, todos. Se tu trocar, quem compete ao quê? Errou. É uma questão boa, porque fica bonito. Vai dizer, tu olha uma alternativa. É dever de todos efetivar os direitos da criança e do adolescente. Ah, com certeza, certo, errou. Ah, mas eu vou recorrer. A banca não vai anular isso. Porque ela está bem blindada, porque é exatamente o que está escrito na lei. Mas tu vai me ajudar a fazer o recurso, né, Ramon? Não. Essa vergonha tu vai passar sozinho. Tá? Bom, olhem só como é que vem isso em prova. Todo mundo recebeu a folha? Não? Tem gente lá atrás que não? Façam só a número 1. Então, povo, corrigindo a número 1, tá? Fundatec 2022, concurso de P-Saúde, conforme a Lei 8.069 de 90, ECA, artigo 4º, ele ainda botou o artigo para ti aqui. O dever de assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária é... Vocês viram que dignidade aparece aqui também, né? Mas ele está falando em efetivar direitos. O macete é na expressão. Efetivar direitos. Família, comunidade, sociedade, poder público. Da família? Sim. Da comunidade, da sociedade em geral e do poder público? Sim, também. Aí a banca já colocou aqui as palavras para fechar para ti. Apenas da família? Não. Exclusivamente do poder público? Também não. A pessoa que marcou a C, eu realmente queria conversar com ela. Alguém marcou? Porque diz apenas da família na 3 e na 4 diz que exclusivamente do poder público. Elas são contraditórias entre si, elas se excluem. Isso na hora da prova também é uma coisa de se analisar. Tu consegue excluir alternativas que entre si já não fecham. Tá? Povo não é apenas da família, muito menos só do poder público. É dos 4. E, portanto, o teu gabarito fica na letra B, incisos 1 e 2. Pois bem. Guardem também, anota aqui do lado, princípios expressos dentro do Estatuto que são recorrentes em prova. O que nós vimos da teoria da proteção integral, ela também é tratado como princípio. Proteção integral. Absoluta prioridade. Ou seja, a ideia de que a criança e o adolescente, em razão desta condição, serão priorizados no atendimento em geral, de forma absoluta. Princípio de convivência familiar e comunitária. As ações de aplicação do Estatuto devem, na medida do possível, garantir a preservação dos vínculos de afinidade e afetividade que se desdobram com a família, mas também com a comunidade, né? Com a região em que aquele indivíduo está inserido.
Isso pode aparecer, por exemplo, num contexto em que tu tem um acolhimento institucional. Algumas vezes, a criança ou adolescente é retirada do seio da família, numa perspectiva temporária, quando o juiz ainda está avaliando o cenário familiar, na expectativa de reinserção na família, de retorno, certo? Ou colocação em adoção. Onde é que eu vou colocar essa criança? Numa outra cidade? Numa instituição de acolhimento em um outro estado? Não é só convivência familiar, convivência comunitária. Manter ela naquele ambiente, naquela região, salvo uma situação específica que justifique, que tem que afastar, mas a ideia é que ela seja mantida onde ela tem estes vínculos, para tornar menos traumático essa ação do Estado que, mesmo que tenha a conotação de proteger, invariavelmente vai causar aí um efeito negativo, né? De retirar da família, tem aí um fator a ser considerado. Não esquece na prova, o nome do princípio é convivência familiar com a família e também com a comunidade. Isso vai abranger, por exemplo, o próprio programa de apadrinhamento afetivo, no contexto de inserção social, artigo 19b. O apadrinhamento. As bancas cobram bastante também esse aqui. Amor, eu não quero adotar, não, sabe? Mas tem alguma forma de eu também auxiliar na formação cognitiva, moral, financeira de um indivíduo que esteja em uma instituição de acolhimento? Sim. Esse é um programa previsto no ECA, o apadrinhamento afetivo, com uma expectativa de formar vínculos para fora da instituição daquelas crianças e adolescentes. Quem é que pode ser padrinho? As bancas adoram cobrar esses requisitos que estão lá no artigo. Tem que ser maior de 18, o padrinho. Não pode estar na fila de adoção, né, nas listas, porque pode aí utilizar o programa para tentar furar a fila. Isso não dá. Tem que ser uma pessoa que não está nas listas de adoção, tu não está aguardando da figura de adotante. E pessoas jurídicas, empresas, associações, podem ser padrinhos. Certo? Porque a formação aqui não é necessariamente de ordem cognitiva, social e também financeira, né, de capacitação. Então, uma pessoa jurídica pode apadrinhar oferecendo diversas atividades, capacitação para o trabalho, enfim, experiência profissional, isso também é válido. Então, pessoa jurídica, a prova adora dizer, pessoa jurídica não pode ser padrinho, pode sim, certo? E por fim, qual é o público-alvo do apadrinhamento? Aquelas crianças e adolescentes com uma chance mais prejudicada, né, com condições mais remotas de serem adotados. A lei não fala, mas via de regra são os adolescentes e as crianças e adolescentes com deficiência, né? São os que têm mais dificuldade de serem adotados. A realidade prática é que quanto mais avançada a idade, mais difícil tu ter aí a adoção, porque quem procura, via de regra, procura recém-nascido. Tranquilo aqui? Aquilo lá vem em prova, com força. Outra coisa importante, vacina é obrigatória, sim ou não? Justifique. Isso aqui não era cobrado em prova. E me chama a atenção que prova também tem essas coisas de moda, tendência, né? Tem que acompanhar a tendência, tá? Com a Covid, começou a brotar mais questões em cima disso, porque se vem essa polêmica sobre os pais poderem ou não decidir se a criança toma ou não vacina, certo? E a partir do artigo 10 nós vamos falar de saúde. O Estatuto da Criança e Adolescente vai falar sobre algumas coisas que envolvem a responsabilidade dos pais em garantir direitos. Pré-natal, por exemplo, envolve aí a mãe, ela tem de fazer. Se ela não vai, bom, isso envolve busca ativa, ela pode ser aí captada pelos serviços de atenção básica de saúde, assim como a vacinação é prevista, já era prevista antes, mas com esse contexto de discussão sobre a vacina da Covid, me parece que as bancas começaram a cobrar mais. E se a gente for ver, as questões começaram a aparecer sim. É obrigatório ou não é? Artigo 13, parágrafo 1º, povo. Quem quiser anotar aí. É obrigatória a vacinação de crianças, tá? A vacinação de criança é obrigatória. Não fala no texto da lei sobre obrigatoriedade de vacinação para adolescente. Então, a prova tem que cuidar isso,
Tá? A vacinação de crianças é obrigatória. Quais? Nos casos previstos pela Vigilância da Saúde. Professor, qual é o artigo? 13, parágrafo 1º. Pela autoridade sanitária. Entendam. Se aparecer na... Não achou? Não é o 13? É o 14. 14 parágrafo 1º. Isso. Obrigado, povo. Prova, eles vão dizer que crianças e adolescentes são obrigados a tomar vacina. Certo? Ai, gente, eu faço umas perguntas. É que o professor de cursinho a gente desconfia. Tá, já subi. Criança, adolescente, a gente... criança, adolescente. Professor, a gente desconfia de cursinho, né? Essa caneta que coreca. Mas ela deu uma risada, tipo... Eu não tô tentando largar uma casca de banana pra vocês. A banca vai fazer. Eu só tô tentando alertar do que pode acontecer. Certo? Acabei de te dizer, a lei fala em criança. Mas o ECA fala de criança e adolescente. Só que esse dispositivo, ele é categórico em falar que as crianças é obrigatório. Não bota o adolescente aqui. Vai estar errado. Combinado? Claro que tem vacina que a gente toma depois de atingir dos 12 anos. Mas, para a prova, previsto o quê? Criança. E aí, as provas, elas estão inventando coisas no quê? No sentido de que os pais é que definem a obrigatoriedade ou não de tomar vacina. Os pais, já apareceu em prova, os pais têm, em razão do poder familiar, a prerrogativa de definir se a criança tomará ou não as vacinas definidas como obrigatórias pela autoridade sanitária. Certo ou errado? Errado. Certo? Errado. Outra coisa, olha a mãe aqui. Ai, a mãe tá sem cabelo. Com cabelo. Tem psicólogo na sala? Tem? Desenhista? Eu lembro que eu dei aula para professor de artes. Ah, que merda. Ó, tá bom assim? A mãe tá grávida e ela quer integrar a criança para adoção. Aqui no caso, nascituro, né? Ou adolescente para adoção. Vou botar assim, entregar para adoção. Isso envolve o nascituro, eu vou avaliar mesmo num contexto em que ela esteja grávida, ou recém-nascido, ou a criança, ou adolescente, né? Os pais não querem aqui no contexto de gravidez, a mãe não quer também. Ou a recém-nasceu, está no hospital, ela olha para a criança e ela diz para a enfermeira o seguinte, eu não quero, porque eu já tenho 11, eu errei o cálculo, nasceu prematuro, mas eu quero um para cada mês, eu quero um filho de cada signo. Né? E eu já tenho de escorpião, e escorpião é foda, eu não quero 2. E aí? Artigo 13, parágrafo 1º. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas para a Justiça da Infância e Juventude. O que eu quero que tu cuide é o seguinte, essa situação é uma realidade, entrega para adoção. O contexto de suspeita ou confirmação de maus tratos é outro encaminhamento que eu tenho que fazer. Essa mãe aqui, que quer entregar o filho para adoção, eu mando ela para onde? Para a Justiça da Infância e Juventude. Depende daí como é que está organizado o Poder Judiciário. Porto Alegre tem o GIGE, né? Tem uma estrutura só para atuação para infância e juventude. A enfermeira pode xingar a mãe, chamar ela de tudo que é cretina, desgraçada, onde já se viu, como é que essa criança vai descer depois, o que ela vai pensar de ti, tu não tem vergonha, na hora de fazer tu não pensou nisso, blá blá blá, blá 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 blá. Pode? Não. Qual é o foco de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente? Aqui. Aqui, ó. O nascituro. Ou o recém-nascido. A mãe está no hospital, acabou de nascer, aí com o constrangimento do médico ou do profissional da saúde, ela se sente coagida e ela diz, não, tem razão, eu vou ter que cuidar, né, o meu filho, minha filha. Não, pode deixar, vai dar tudo certo. Aí ela sai do hospital e joga na primeira lixeira que ela encontrar. Isso não acontece, né? Isso é tudo hipotético, né? Não jogam crianças recém-nascidas de um ônibus em movimento, né? Isso é coisa da minha cabeça. A preocupação do Estatuto é, nós estamos falando de alguém vulnerável, em desenvolvimento, e é o alvo de proteção aqui. Essa mãe deve ser encaminhada para o judiciário
prova, isso já apareceu, tá lá no artigo também, sem constrangimento. Agora é o artigo 13, tá? Agora eu acertei. Sem constrangimento. Não posso fazer nenhum tipo de juízo de valor como profissional da saúde com relação à tomada de decisão dessa mãe. Ela vai ser encaminhada para o judiciário, o juiz vai fazer a avaliação, vai avaliar as razões dessa mãe, eventualmente encaminhará ela para o serviço de atendimento, vai ser subsidiado o magistrado por uma equipe multiprofissional ou interdisciplinar que vai avaliar essa situação, ela vai ser orientada dos efeitos dessa decisão, porque encaminhar alguém para adoção, gente, nós vamos ver logo mais, é uma decisão que, via de regra, não tem como reverter, certo? Então, é para sempre, é algo que tem um caráter definitivo. E é lá no âmbito do judiciário que isso vai ser tratado. Até chegar lá, visando especialmente proteger a criança ou adolescente, a mãe é encaminhada sem constrangimento nenhum. Combinado? Muito bem. Só não vai encaminhar a mãe para o conselho tutelar. E é por isso que eu faço esse paradigma. O artigo 13 diz o seguinte: os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos à criança ou adolescente, e isso envolve o que? Maus tratos, castigo físico ou tratamento cruel e degradante, devem ser encaminhados ao conselho tutelar da respectiva região, certo? Então eu tenho conhecimento de qualquer uma das situações que configurem maus tratos, e aí pode ser castigo físico, aqui ó, ou tratamento cruel ou degradante, proibido. Tá? Para onde que é o caminho? Aqui não vai para o judiciário, gente, vai pro conselho tutelar. Mas Ramon sempre vai ter conselho tutelar? Sim. Todo município tem que ter pelo menos um conselho. Isso a gente vai estudar mais detalhadamente amanhã, mas é obrigatório ter um conselho tutelar, ao menos. Queridos, pode bater? Quem tem filho? Pode bater? Vira a câmera para eles, me ajuda. Quando vai naquele conselho de classe, na escola, e passa por todos os professores, eu adorava aquilo quando eu era novo. Porque eu não tinha problema com nota. Mas eu gostava de ir pra ver os xixi dos pais dos outros. Achava aquilo muito legal. Né? E aí, né, a mãe tá lá ouvindo, só ouve reclamação, né? Tá no último, não aguenta mais, né? Ouvido desse tamanho. Aí olha pro lado, é isso mesmo, professora? Ah, tá. É, vai ter couro quente quando chegar em casa. Ah, bom. Né? Pode castigo físico? O que é castigo físico, gente? O uso da força, que vai causar aí, né, uma lesão física, enfim. Esse conceito não tem erro. Ambos vão aparecer no artigo 18A. Eu não posso utilizar, mesmo como meio de correção, como meio de disciplina, castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Certo? Isso é decorrência da lei da palmada. Não sei se vocês lembram, em 2018 teve uma alteração no ECA para fins de afastar a previsão aqui. Mesmo o pai responsável, se aplica isso? Essa vedação? Sim. Tratamento cruel ou degradante. Aquilo que humilha, né? Que seja vexatório, que cause um constrangimento anormal. Chega o pai na escola e diz, olha aqui, ó, eu vim aqui porque o meu filho está sofrendo bullying. Que não era nenhuma coisa original do ECA, né? Hoje a gente se fala, tem cyberbullying. Quem é seu filho? Pai, é aquele gordinho com cara de capivara lá atrás, Val. Outrora lá atrás. E aí? Pode o pai fazer isso? Guarda na prova os responsáveis, os titulares do poder familiar, aqueles que têm por obrigação legal o dever de guarda, tutela, não importa. Isso pode ser o diretor do estabelecimento de acolhimento, né, o profissional de atendimento, todos. A todos é proibido qualquer tipo de ação, por qualquer justificativa que seja, aplicar castigo físico ou um tratamento cruel ou degradante. Combinado? Maravilha. Outra coisa que eu já alerto, que pode dar confusão na aula de amanhã, é o artigo 18b. O Conselho Tutelar tem por função zelar pelos direitos da criança e do adolescente, né? Ele vai aí ter um grupo de profissionais, os conselheiros, que são eleitos pela comunidade local, vão ter um mandato fixo e eles vão exercer essa porta de entrada, por exemplo, para essas situações aqui. Não é? Queridos, o Conselho Tutelar tem ações que ele poderá aplicar
tem encaminhamentos que ele pode fazer. Só deixo o seguinte recado já de antecipação da aula que vem. Conselho tutelar jamais vai aplicar qualquer tipo de sancionamento para criança ou adolescente. Ele pode auxiliar, encaminhar para atendimento, encaminhar para escola. Ok. Medidas de proteção, algumas medidas de proteção, o Conselho Tutelar pode aplicar para criança e adolescente. Agora, qualquer coisa que envolva caráter de sanção, o Conselho não faz. Para quem? Para criança e adolescente. Agora, para os pais e responsáveis, o Conselho Tutelar no 18b vai poder aplicar sanção. Certo? Certo? Sim. Ok, gente? Só quero saber se vocês entenderam. Uma dessas aqui, cuidado, viu? Atenção aqui. Existe a previsão no 18b de aplicação de advertência para os pais ou responsáveis. Fica já o alerta, já em antecipação para amanhã. Nós vamos estudar amanhã as medidas socioeducativas. Para quem não sabe o que é, bem em síntese, eu aplico medida socioeducativa, possivelmente uma possibilidade do juiz aplicá-la ao adolescente que cometer um ato infracional. Ou seja, o adolescente que cometer uma conduta que é descrita na legislação penal como crime ou contravenção. Então, o adolescente que matar alguém, ele pode receber uma medida socioeducativa. Certo? Por que esse alerta? Porque existe uma medida socioeducativa chamada advertência. A advertência lá é diferente da advertência aqui. Essa advertência é para o pai ou responsável. Para o pai que deixou a criança sozinha, pequena demais, para o pai que foi negligente, para o pai que não matriculou na escola, porque é dever do pai responsável matricular na escola, acompanhar a frequência. Aí ele recebe uma advertência. O conselho pode advertir o pai responsável? Sim. O conselho tutelar pode advertir a criança ou adolescente? Não. Entenderam? Cuidado na prova. Existe advertência aqui, que é o conselho que aplica, que não é medida socioeducativa, é uma advertência para o pai ou responsável, e tem uma advertência lá nas medidas socioeducativas para o adolescente, e lá quem aplica é o juiz, a autoridade judicial. Ok, gente? Isso vai vir em prova. Você tem que gabaritar, hein? Muito bem. Seguindo. Posso apagar esse lado aqui agora? Eu vou apagar. Eu sou autoridade. Aula o dia inteiro hoje? Ai, que lindo. Tá descolando isso aqui. Pra que fim de semana, né? Fim de semana é um período, não sei pra vocês, mas pra mim sempre foi. Final de semana foi sempre os dias que mais rendia pra estudar. Não tem mais tempo livre. Pelo menos 4 horas de estudo. Espero menos de vocês. 4 horas líquidas. Aquela pessoa que estuda 4 horas, né? Tu vai ver o tempo efetivo na frente do negócio estudando, que a cada 5 minutos se dispersa. Isso não é só teu, tá? Isso acontece com qualquer pessoa. Ah, eu acho que eu tenho TDA. Vai no médico e olha se tu tem. Avalia, não tem problema. Mas, via de regra, isso é algo comum a qualquer pessoa. O nosso cérebro, às vezes, tem uma capacidade de tentar nos desviar daquilo que a gente não quer ou que a gente prefere outra coisa. Então, se tu deixar, se tu não manter o foco, isso é uma luta constante, que mesmo com o tempo, tu vai pegando os gatilhos, tem que avaliar o que te dispersa. Ah, Ramon, eu sou muito bom nisso. Como assim? Eu começo a estudar e, por incrível que pareça, se torna mais prazeroso até mesmo limpar o vaso do banheiro da minha casa. Quando eu vejo, eu já tô lá fazendo faxina. Eu começo a estudar, tem que fazer essa barba, tá ruim isso aqui. Aí sai, aí volta. Aí começa, mas olha essas unhas, tem que pintar. E daqui a pouco vai de novo. Mas eu tenho que não sei o quê. Eu vou arrumar as prateleiras das roupas. Botar uma de cada cor em prateleira. Essa vai ser essa azul, essa vai ser essa amarela. Aí quando tu vê as 4 horas, tu tá ali envolvido. Mas estudo efetivo, quando a gente fala hora líquida, é o que efetivamente tá rendendo.
E às vezes 4 horas, gente, tu dá uma saidinha para comer. Isso vai acontecer, mesmo no estudo focado. Tu vai parar para comer, tu vai no banheiro, né? Às vezes para fazer 4 horas leva 5, leva 6. Cuidem aquilo que dispersa vocês. Às vezes celular é uma coisa terrível. Eu vou dar só uma olhadinha no TikTok. O que é isso, Ramon? Ótimo, continua assim. Não procure. Né? Rios do Instagram. Como é que tá o teu algoritmo? Ele só te dá coisa de concurso? Eu duvido. Né? Atentem-se com isso. Os celulares agora, eles têm até mecanismos que te mostram o tempo que tu ficou na telinha, né? Tem como tu mapear plataformas como Instagram e tal, as plataformas que a gente utiliza, elas te dão recursos para tu bloquear elas. Já viram isso? Para tu não utilizar naquele período. Claro que tu também vai poder tu mesmo ir lá desabilitar, né? Mas já é uma tentativa. Atentem-se com essas coisas. Combinem com os parentes. Se vier alguém que me pedir uma coisa urgente, eu tenho uma mãe idosa, mora sozinha, eu tenho que ficar cuidando do celular. Combina com a pessoa, olha, daí tu vai me ligar, enfim, para não ficar mexendo, ou bota no silencioso toda hora aquele barulhinho do TikTok, do celular, do Twitter, do... Como é que é o nome daquele? Do Tinder, né? Tem Tinder. Procura em Boost agora. Foca aqui. E depois tu vê isso tudo. Tá? Então, aproveitem para estudar. Esse ano vai ser bom. Amém? Ótimo. Seguindo o estudo, povo, a gente tem que ver agora uma coisa que é altamente recorrente em prova. O ECA, ele vai trazer conceito de família. E não é necessariamente a mesma linha de raciocínio quando a gente estuda direito civil. Né? Família, 2 irmãos são uma família? São. Claro que sim. Né? O marido e a mulher é uma família? É, né? Ai, meu Deus. Claro que é. Só que o ECA está falando de criança e adolescente. E, naturalmente, quando ele vai falar de família, ele vai introduzir pelo menos uma criança ou adolescente. Certo? E isso vem em prova. Porque falar de família, dentro do contexto do ECA, envolve 2 conceitos, melhor, 3 conceitos de família. O primeiro deles se encontra no artigo 25, povo. Certo? Entende-se por família natural a comunidade dos pais ou qualquer deles e os seus descendentes. Falou de família natural. Família natural é aquela em que eu tenho os pais... botaram tinta preta. Os pais e qualquer destes e os seus descendentes. Desenha uma árvore assim, né? Genealógica, tem lá os ascendentes, os descendentes. E aí, povo, você é uma família? Natural? Sim. Família natural é aquela compreendida entre os pais e os seus descendentes. Esse aqui tem 10 anos, o que ele é? Esse aqui tem 12 anos de idade completos. O que ele é? Ótimo. Essa pessoa aqui não existe. Morreu. Deixa de ser uma família natural? O que diz ali na lei? Considera-se família natural aquela composta pelos pais ou qualquer destes e os seus descendentes. Continua sendo uma família natural. Foco. A lei vai estabelecer o quê? Convivência familiar e comunitária. A regra é que eu mantenho na família natural. Eu vou retirar da família natural como exceção. E mesmo que eu faça, e isso, leia-se, retirar da família como é uma medida de proteção. Só juiz faz. Salvo situação de emergência, só juiz tira da família. Só juiz retira poder familiar. Tem assuntos que só juiz que faz. Só juiz, vimos há pouco, aplica medida punitiva para adolescente. Medida socioeducativa. Pois bem, essa família aqui é uma família natural. Oi? Você tem outra caneta, não sei se
Não, meu bem, é que eu preciso do azul, mas eu não vou usar mais não, tá tranquilo. Não tem mais. Não, tudo bem. Eu Senão eu vi. ia pedir uma caneta preta. Tem, tá bom. É que eu queria usar aquela ali. Vocês estão vendo azul aqui, tá? Bom. Tá azul. Bom, se a família estiver sem grana, tu conseguiu outra. Eu pedi pra ele. Foi ela, tá? Eu nem tava bem até. Ele conseguiu. É nova. Ah, eu vou fazer de novo. Peraí. Te pergunto, aproveito. Se a família estiver sem grana, situação de vulnerabilidade, tá? Esse contexto aqui, o pai eventualmente não trabalhava. Ai, ficou bem fininho agora. Era só a mãe que trabalhava, a mãe morreu. Só que a mãe não tinha, era informal, não vai deixar pensão, não vai deixar nada. E aí? Estão passando fome. Retiro da família? Não. A insuficiência de recursos financeiros será motivo idôneo para a retirada do poder familiar? Não. Meu é 12, agora é 11. Tá certo. Ok. Artigo 23. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para perda ou suspensão do poder familiar. Essa família vai ser encaminhada para programas sociais de auxílio, algum benefício financeiro, enfim, o Estado vai ter outras linhas de ação. Retirada do poder familiar é última opção, é quando realmente não tem condições e este fundamento não é suficiente. Assim como eu tenho que considerar outros fatores, né? Esse pai aqui, ele trabalha. Trabalha de quê? De assalto. Trabalha de assalto. Mas ele ampara a família, gente, da DVD, né? O filho dele, de 12 anos, virou adolescente, virou homenzinho, vai ganhar um presente do pai, ganhou um iPhone 26. Já existe isso? Não, né? Vai ser do tamanho da gente ali, né? Vai fazer café expresso, tu abre e vira um equipamento de academia, tu bota nas contas, vira um jetpack, tu pode voar. Pois bem, a bateria vai durar 5 segundos. Ele ganhou um i26 e o filho novinho dele, ficou triste, porque ele tinha só um iPhone 24. Ele disse, eu também quero, por que ele ganhou? Eu também quero, chegou o aniversário, ele disse, e dá um jeito, né? Porra, eu amparo minha família, né? Eu sou um ótimo pai. O fato do pai ser criminoso, será que isso prejudica o poder familiar? Será que a referência de ele ter uma condenação ou ter aí essa reiteração de ações delitivas justifica eu retirar da família? Guarda sempre, família é família. E o referencial familiar é o referencial familiar. Uma coisa não exclui a outra. Pode ser que seja uma pessoa socialmente muito prejudicada, muito com histórico grande de crimes e condenações, mas não necessariamente tem aí uma referência negativa enquanto pai ou mãe, tá? Cuidado. Agora, foi lá, né, trabalhar. Foi na loja do vendedor e digo, oi, tudo bom? Lembra de mim? Eu passei aqui uns meses atrás, né, para adquirir um iPhone, eu preciso de outro. Moço, mas eu tô me recuperando, tu acabou de me levar o celular, assim fica ruim, eu preciso trabalhar. Vai em outra loja, pelo amor de Deus. Não fideliza em mim, não. Não, mas é que eu preciso, tu vai me ajudar, né? Não, mas eu não tenho. Mas tu vai me ajudar? Não, não tem como. Pá! É cenas fortes, tá? Pessoal de casa, parentes aí, retira as crianças de sala. Não é apropriado para menores de, eu diria que de 30 anos, né? Tá feia a coisa. Olha aqui, morreu. E agora? Vamos tirar o poder familiar dele? Ele foi condenado, inclusive. Por homicídio doloso, por motivo torpe. Tá preso. O fato dele tá preso. Vai perder o poder familiar? Suspenso. Não, essas crianças vão ser recolhidas.
Vão ser recolhidas de caçamba. Essa expressão foi ótima, não foi ótima? Ótima. No contexto lá da situação irregular, se pensava nisso, né? Vamos recolher da rua para tirar, né? Mas a justiça não vai atrás de um parentesco. Vamos agir. Mas eu te digo, vamos tirar o poder familiar por isso? Não. Artigo 23, parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar. Quem é que tira o poder familiar? Juiz. Quando fala em suspensão e não em destituição, geralmente é o caráter transitório. Suspender, geralmente é uma situação pontual, um problema que está sendo avaliado e o juiz ainda precisa de outros elementos para decidir se vai retirar, se vai destituir, ou se vai ser possível restaurar este poder familiar. Porque isso acontece. Oi? Pode ser também. Um contexto de guarda, pode ser um contexto do acolhimento institucional como meio de transição para voltar para a família. E aí, possivelmente, estarão os pais em suspensão do poder familiar. Isso acontece muito quando os pais têm problema com álcool ou drogas. Tenta recuperar os pais, suspende o poder familiar, eventualmente tendo resultado favorável, a expectativa de retorno para a família natural. Tá? Mas, continuando, não implica a destituição do poder familiar. A regra é essa. A condenação criminal não faz perder o poder familiar. Só que olha o finalzinho. Exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito a pena de reclusão contra outro titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Ou seja, para alguém que está lá embaixo, neto, bisneto e assim por diante. E aí, gente, muda alguma coisa? Esse vendedor de loja, ele tinha um filho de 5 anos. Ele matou alguém, é um crime doloso, né? Sim, homicídio doloso aqui, sujeito a pena de reclusão. O homicídio é. Preencheu os requisitos? Tem o poder familiar aqui, não tem? Vai perder ou não? Olha o que diz na lei. A condenação criminal não faz perder o poder familiar, salvo quando tiver cometido um crime doloso, sujeito a pena de reclusão contra outro titular do mesmo poder familiar. Este poder familiar é o mesmo que tem aqui? Não. O poder familiar exercido por este não é o mesmo exercido por estes. Então aqui não gera, por si só, perda do poder familiar. Quando o pai mata a mãe, né? Agora, olha para onde está apontada a arma. Eu queria a peruquinha da Paula Brat agora para fazer a minha cena. Aquela viradinha de cabelo. Olha aqui. Ele matou a mãe. Porque ela não fez feijão. E aí? Agora sim, né? Reclusão, dolo contra alguém titular do mesmo poder familiar. A mesma coisa se tivesse cometido um crime dessa natureza contra filho, filha ou outro descendente. Foi contra a mãe, bom, é caso de perda do poder familiar. Claro que isso envolve o quê? Processo judicial. A perda e a destituição nada é automático. Isso envolve o processo judicial, em que aquela pessoa vai ser ouvida, vai exercer contraditório, vai ter ampla defesa e vai ter uma decisão final definindo. Ele pode, numa situação de emergência, não precisa ser feminicídio, tá? Mas uma situação emergencial, até mesmo abandono, o conselho tutelar é acionado, porque tem 2 crianças no pátio do lado que estão sozinhas, os vizinhos acharam estranho, não tem ninguém na casa, criança de 2, 3 anos sozinha, literalmente sozinha, chamaram, os pais chamaram, não tem ninguém em casa. Esperaram o dia inteiro, ninguém apareceu. Posso acionar? Sim. Pode o conselho tutelar retirar ali? Pode. Se o pai voltar, tem direito. Aí ele vai ser avaliado pelo juiz. Aí é caso concreto. Mas aí é uma situação de emergência. Só essa, pessoal. Só num contexto de emergência poderá ser retirado do poder, retirado do seio da família. Não é nem a perda do poder familiar aqui. É a retirada da família em situação de urgência. E aí pode ser encaminhado para o acolhimento. Quando o conselho tutelar faz isso, ele tem que comunicar ao juiz em 24 horas para decidir se isso permanece ou não. Certo? Então, em emergência, é possível que não seja feito por uma ordem judicial. E a pedofilia também, né? Como assim?
sei lá, ele... Crime doloso sujeito a pena de reclusão. É assim que tu guarda. Por exemplo, Todos o que pai, se enquadrarem. Eu vi uma matéria outro dia que a mãe, ou foi o pai, estava tirando foto dos filhos. É crime? Sim. Ele perde também o direito familiar? Pode perder, isso vai envolver processo judicial. Mas o exemplo aqui, pessoal, perdeu o poder familiar. O que eu faço? Olha só. Eu mando direto para adoção? Não, tá? Qual que é o foco? O direito da criança e adolescente, ele aqui está como situação de vulnerabilidade, é um titular de direitos. Eu tenho que pensar na proteção deles, né? O impacto que eu vou ter de tirar da família é algo lesivo, ainda que seja com a intenção de proteger. Então eu tenho que fazer de forma menos impactante possível. Quando eu encaminho para adoção, é o mais traumático, porque eu vou romper com os vínculos da família como um todo. Artigo 25, parágrafo único. E aí a gente tem o segundo conceito de família. Considera-se família extensa ou ampliada a comunidade que se estende para além da unidade dos pais e filhos, composta por parentes próximos com os quais a criança e o adolescente possua vínculos de afinidade e afetividade. Família feliz essa, né? Todo mundo sorrindo. Bom, falar de família natural, então, aqui ó, família natural é aquela dos pais ou qualquer deles, dos seus descendentes. Falar de família extensa ou ampliada é aquela que vai para além da unidade de pais e filhos, que se compõe por dois requisitos. Tem que ser um parente próximo. Prova, o ECA não estabelece grau de parentesco máximo, ele fala em parente próximo. E tem que ter vínculo de afinidade e afetividade. Família extensa cuida que tem sinônimo ou ampliada. Prazo para procurar essa família. A busca da família extensa. O juiz avalia essa situação, chega ao conhecimento dele, seja por uma situação emergencial ou não, ou seja por uma decisão imediata do magistrado, faz a retirada da família, coloca lá em guarda provisória numa instituição de acolhimento e vai avaliar o cenário. O que a gente vai procurar? Família extensa primeiro, certo? Existe um prazo legal que é de... Ou alguém falou. Vamos, gente, alguém falou, tá certo? Não vai falar de novo? 90 dias. A busca da família extensa, ela se dá no prazo de 90 dias. Porque o magistrado não conhece, não sabe quem é. E no contexto prático, o tempo que a criança ou adolescente fica em uma instituição de acolhimento deve ser o menor tempo possível. Então se procura garantir a retomada da família ou a colocação em adoção, porque mesmo para este fator tem que ser o mais rápido possível. 90 dias para a busca da família extensa. Cadê? Pessoal, falar de família extensa ou ampliada, então, parente próximo, não tem limite, não há previsão na lei, ele fala em proximidade, mas tem que ter vínculo de afinidade e afetividade. Não basta ser um parente próximo, são dois requisitos, certo? Então aqueles parentes que são próximos, mas que tu só vê em festa de 15 anos, casamento ou velório, não vai servir para cá. Porque a ideia é que essa pessoa fique como responsável, receba, por exemplo, uma guarda daquela criança ou daquele adolescente. Certo? Basta achar a família? Não. O magistrado vai avaliar se essa pessoa, que se enquadra no contexto de família extensa, oferece condições de oferecer um ambiente integralmente adequado para fins de tomar a guarda e ficar responsável, no caso, pelos dois. Mesmo no contexto de adoção, tem mais um princípio que vocês podem colocar aqui, o princípio de não separação dos irmãos.
Se eu vou colocar em adoção, o que eu priorizo? Alguma pessoa ou casal que tenha se habilitado para receber ambos. Certo? Na adoção aqui conjunta dos dois. Pode separar? Pode, mas tem que ter justificativo. Às vezes, no contexto de abuso, é até indicado. Tinha uma situação de abuso entre os irmãos e os pais foram negligentes. Retira da família. Se este é o cenário que justifica, provavelmente vão ser adotados em separado. Procurei a família, Ramon. Achei a avó. A avó maravilhosa. A avó é tudo de bom. Tá tudo certo. O que a avó faz da vida? Ela é aposentada. É só entregá-la para a avó? Não, o juiz tem que avaliar, como eu disse, o contexto. Como é que ele faz isso? Ele tem uma equipe. Pode fazer audiência, geralmente fazem uma avaliação, visitam o local, fazem relatório. Isso também vai ser considerado, ela vai ser ouvida. E pode ser que não fique, né? O juiz vai avaliar, bom, se ela não quer, certamente isso vai ser um potencial negativo, se eu tentar forçar. Mas isso vai ter que ser avaliado pelo magistrado também. Chegou lá o assistente social, foi fazer a avaliação, a casa tudo direitinho, chegou, tinha um bolo em cima da mesa, de vó feito na hora, né? Aquela mesa de cozinha com aquela toalha de mesa de crochê combinando com o crochê do gás, né? Aquele cheio de alma de flores, tudo certo, vó perfeita. Né? Fez a avaliação favorável, o juiz vai avaliar, não se vincula ao laudo, mas toma uma decisão e coloca em guarda para a avó, seja aí temporária ou não. Pois bem, descubro que a avó, no dia seguinte, o conselho tutelar é acionado, porque esses dois estão na esquina vendendo droga. Você investiga e se descobre que a avó, na verdade, é a dona da boca de tráfico. Né? É traficante. E aí? Posso revogar isso? Vamos ver que a guarda é revogável a qualquer tempo. Se eu identificar que já não tem mais condições ou o ambiente não é adequado, posso sim retirar da guarda daqueles que estavam nessa condição. Vamos procurar o tio. O tio morreu. Por quê? Porque ele trabalhava para a avó, não prestou conta, ela mandou matar. Aqui tem mais um, o filho do tio, o primo, ele tem 10 anos, ele vai poder ser responsável por alguém? Não, né? Só identificou que tem mais alguém agora em situação de vulnerabilidade para resolver. Pois bem, resumindo, Ramon, avaliamos toda a família extensa ou, sinônimo, ampliada. Não tem ninguém que possa ficar com eles. Ou, durante o prazo de 90 dias, guarda da busca da família extensa, eu não localizei ninguém com condições para tanto. O que eu vou fazer? Vamos procurar a terceira família. Artigo 28, povo. A colocação em família substituta dar-se-á por meio de guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos da lei. Quando eu falo de guarda, tutela e adoção, lembra o seguinte, quando eu faço 12 anos eu sou o quê? Adolescente. Concorda comigo que o adolescente está numa fase de desenvolvimento mais desenvolvida do que a criança? Sim. A criança, ela vai ser ouvida no que couber, quando ela está nesse contexto de guarda, de tutela, de adoção, troca de nome, porque às vezes o adotante pede para trocar o nome, né? Vai adotar a criança se chama Carimbo. Você já viu esse videozinho, né? Carimbo. A pessoa adorava o nome. Bom, vai ser ouvida no limite de sua compreensão. Tá lá, recém-nascido, tu quer ser adotado? Tá no colo do juiz. Eles são servidores públicos. Né? Tem como. Eu vou avaliar na medida da compreensão que seja razoável conforme a idade. Só que tem que cuidar na prova. Fez 12 anos, é adolescente. O adolescente tem que ter consentimento. Tá? Para o adolescente não é só ouvir, ele tem que concordar. Certo? Seja para adoção, guarda, tutela, seja para mudar o nome dele e assim por diante. Combinado? Bom, como vocês podem ver, quando a lei fala em família substituta, o conceito que o legislador deu é o próprio instituto. São os próprios exemplos. A colocação em família substituta, ela vai acontecer ou pela guarda, ou pela tutela, ou pela adoção. Tá? Então você tem que cuidar. O seguinte, eu posso ter guarda também, por exemplo, recaindo em parente
da família extensa ou ampliada. Quando a avó fica com os netos, ela vai receber uma guarda. E guarda é um exemplo de instrumento de colocação em família substituta também. Tá? Tenham cuidado aqui. Não achei ninguém na família natural, não achei ninguém na família extensa ou ampliada, eu vou lá para a família substituta. Última opção, concorda? Claro que sim, porque eu estou diante de uma substituição. E ainda que eu pretenda proteger a criança e adolescente, isso vai ser muito traumático. Quais são os instrumentos? Comigo, guarda, tutela e a adoção. Destaque de prova, povo. Sobre a guarda é o artigo 33, anota aí quem não está com a lei, e a 35, tá? 33 vai obrigar o quê? Aquele que tem guarda aos deveres de materiais, morais e educacionais, ou seja, de sustento, de educação. E o guardião, ele vai poder se impor a terceiros, já que ele tem essa responsabilidade. O guardião, ele vai ter os mesmos ônus e os mesmos poderes de quem teria o poder familiar. Portanto, ele também vai poder se impor aos pais. Certo? Prova, o fato de eu ter um guardião não significa que não vai poder visitar o pai ou a mãe. Isso vai ter que ser avaliado no caso concreto. Né? Se eu coloquei para a guarda da avó porque o pai tem problema de álcool, na verdade. Ele se dá super bem com os filhos, mas ele tem sérios problemas com álcool e às vezes, quando ele está muito loucão, não dá. O juiz está avaliando a situação, eventualmente está em suspensão do poder familiar. Vai vedar visita? Talvez não. Mas quem é que toma as decisões? O guardião. Chega o pai lúcido e diz, eu vou levar ele no parque de diversões. Esses parques que vem aí. Gente, quando a gente é criança, a gente não vê as coisas, né? Eu fui depois de adulto nesses parques. Esses que vêm assim, né? Quando é criança é maravilhoso, né? Divertidíssimo. Quando tu é adulto, tu começa a olhar para umas coisas assim, que tu começa a ter mais medo das coisas, não é? Mas a noção da realidade. Tu olha que tem um toco de madeira segurando o ferro que segura o negócio. Sabe assim, tipo, meu Deus. E, né? E aí, o pai tá lá e diz, olha, eu quero levar ele pro parque hoje. E aí a guardiã, a avó diz, não, ele não vai, porque ele deu uma de brasileiro, usou o jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? Aquele mais perigoso e mais meia boca. Ele tinha que fazer um trabalho pro colégio, que o professor pediu um mês atrás. Quando é que ele vai fazer? Hoje. Quando é que tem que entregar? Amanhã. E aí a avó diz, não, ele não vai porque ele tem que fazer o trabalho da escola. Quem é que deu a decisão final aqui? O guardião. Guarda na prova isso. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. A prova troca e diz, salvo os pais. Se tu entendeu a lógica do que a gente tem aqui, isso está errado, erradíssimo. Se eu tenho a necessidade de ter um guardião é porque os pais falharam. Então como é que os pais é que vão decidir? Eles não têm exceção, inclusive aos pais. Certo, gente? Então, a guarda aqui também, ela vai estabelecer a possibilidade de regularizar o parágrafo 1º, uma posse de fato. E não de direito, né? Não tem uma decisão judicial. É aquela avó ou aquele parente próximo que sempre cuidou. Mas chega uma hora, por exemplo, que tem um passeio que vai sair da comarca, tem que ter autorização dos pais ou responsável, e legalmente ela não é, vai ter que regularizar, certo? Pode ser deferida de forma liminar. Pode em caráter liminar. Ou seja, durante o processo, uma decisão ainda de caráter não definitivo. É o que a gente fala em guarda provisória. Certo? Ela pode ser concedida dessa forma nos processos de tutela e nos processos de adoção. Só não dá liminar em adoção por estrangeiro, em adoção internacional. Essa aqui não pode. Essa aqui não se concede guarda provisória. Adoção estrangeira, adoção internacional, não pode. Oi? No caso de irmãos guarda, também precisa levar a diferença de 15 anos. Não tem. Mas o irmão tem que ser maior de idade. Né? O guardião, o tutor, para ser responsável por alguém, tem que ser pelo menos uma pessoa adulta, que tenha condições de capacidade civil plena própria.
Então eu não posso, nesse caso, né, o mais velho, ele também é aqui alvo de proteção, ele não pode ser guardião de ninguém. Isso, a diferença é que ela é específica de idade para adoção. O que mais, povo? Guarda, artigo 35. A guarda pode ser revogada a qualquer tempo. Isso é diferente na adoção. Ela é revogável a qualquer tempo. Ou seja, o exemplo que eu te dei, no dia seguinte descobriram que a avó estava aliciando eles para o tráfico. Posso revogar? Posso revogar. Anota aí também para não ter erro, tá? A colocação em família substituta só por decisão de juiz. Não vai me dizer que quem define guarda ou tutela ou adoção é conselho tutelar. Não faz isso. Retirar poder familiar, juiz. Colocação em família substituta, juiz. Medida socioeducativa, juiz. O conselho não pode dispor uma criança e tirar e deixar em outra família. Eu tenho um caso concreto. Emergência, só emergência. Isso, quando o conselho retira alguém numa situação de emergência da família, ele vai, de novo, reportar ao magistrado em 24 horas para que ele avalie a situação. Seja para devolver a família, ou seja para estabilizar como foi feito, ou encaminhar para o acolhimento. Ele dá um termo de responsabilidade. Vai ser a guia de acolhimento do juiz, termo de responsabilidade. Eu não sei se os conselhos... Isso não está no ECA. Como eles providenciam na emergência, provavelmente deve ter algum documento, sim. Mas aqui você tem que seguir o seguinte... Quando o conselheiro ele faz em caráter emergencial, isso não envolve nenhum desses instrumentos. Ele não está definindo guarda, nem tutela ou adoção. Ele está agindo em caráter emergencial e ponto. E ele tem que reportar para o juiz, que daí sim, ele que vai estabilizar. Se vai ficar numa família próxima, num parente aqui, vai colocar a guarda, aí sim é que a gente fala em família substituta. O que mais? A guarda pode ser então revogável a qualquer tempo. Segundo instrumento, povo, tutela. Tutela começa com T, certo? Aí tu guarda para a prova, porque aqui, pessoal, é para falar de disposição de última vontade. Testamento. A maior parte das regras da tutela não está aqui, está lá na lei civil. Tanto que o artigo 36 diz, ela vai ser deferida nos termos da lei civil a uma pessoa de até 18 anos incompleto, né? O tutelado, o menor, vai ficar aí com um tutor. A diferença básica da guarda e da tutela é que, na verdade, tu tem uma predisposição a quem ficaria como responsável pela criança e adolescente. Os pais, ou o responsável, deixou um testamento. E nesse testamento ele disse, olha, se na minha falta acontecer, eu gostaria que ficasse os meus filhos com fulano, ciclano e beltrano. É essa a ideia que difere primordialmente da guarda. Certo? Cuidado. O fato de eu ter um testamento de tutela não significa, de novo, que vai ser algo automático. Assim como achei alguém na família extensa, não é porque, achou aqui, ó, o tio, a gente larga a criança ou adolescente lá. Como eu disse, tem que ter uma avaliação prévia pela autoridade judicial. O mesmo acontece na tutela. O fato dos pais terem destinado para alguém não significa que possa ser, não possa ser indeferido. O juiz, novamente, vai avaliar o contexto e pode, sim, afastar a disposição. Parágrafo 1º do 36. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica dever de guarda. É diferente aqui, povo. Eu não falo em tutela provisória. Eu falo em guarda provisória, porque ela pode se eliminar. E aí tem a principal diferença da guarda e da tutela a guardar. A tutela, ela pressupõe perda ou suspensão do poder familiar. A situação jurídica aqui da criança ou adolescente já deve estar estabilizada. O juiz já ou definiu a perda ou suspensão do poder familiar. Eu não penso em uma provisoriedade para fins de tutela. Pressupõe perda ou suspensão do poder familiar.
Isso não é exigência da guarda. A guarda pode ser em caráter emergencial no dia seguinte, depois que o conselho levou lá para o parente na emergência, porque os pais estavam se matando, chegou para o juiz avaliou e deu uma guarda provisória para a avó. Ele ainda não definiu perda ou suspensão do poder familiar. Para a guarda não precisa, porque ainda vai ter que chamar essas pessoas, vai ter que citar, vai ter que fazer o processo de suspensão ou perda do poder familiar, ouvir o pai, ouvir a mãe, ver provas e no final decidir. Até lá eu falo em guarda. Tutela eu não posso conceder antes de ter essa decisão aqui, ou de perda ou de suspensão do poder familiar. Certo, gente? E também, guarda característica, ela implica o mesmo dever do guardião. Assistência material, moral e educacional. Implica o dever de guarda. Entenderam a diferença? Pensou em tutela, pensa no testamento. Né? Uma previsão, existia aí já um certo planejamento dos pais no contexto de falta deles a quem poderia incumbir a responsabilidade de ficar com seus filhos menores. Aí tu pensa na tutela. O que seria uma hipótese de perda? Quando tu morre, o pai e a mãe morrem. Vão perder, né, o poder familiar, não vai ser mais exercido por eles. Aí eu tenho a questão da tutela. Na suspensão a gente pode pensar também na doença, né? A pessoa pegou Covid, tinha já um testamento, deixou pronto, olha, a tia deles cuida deles, se surgir alguma coisa comigo, você está em coma, está lá 2 meses em coma por causa da Covid. Um caso, podemos pensar na suspensão porque não vai conseguir exercer. Oi? Da Suzane Faustão também. Ela invocou redução de pena para poder tutelar o irmão. Que estava no testamento? Era tutela? Tinha alguma coisa assim, e aí entrou a discussão sobre a dignidade dela de sucessão. Pois é, olha só. Ela se tornou indigna de sucessão. Olha aqui, pessoal. Parágrafo único do 37, o que eu comentei. Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos previstos no 28 e 29, sendo somente deferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições de assumir. Prova, então, o fato de eu ter um testamento para fins de definição de um tutor não significa que o juiz está obrigado a decidir desta forma. Tá? Ele tem um dever do magistrado avaliar se aquela pessoa tem condições e se não há outra com condições melhores de responder aqui. Certo? Guarda na prova. Não é obrigatório necessariamente cumprir o testamento aqui, se o magistrado entender, por exemplo, que não tem condições. Pois bem, e por último, povo, o nosso último ponto da aula de hoje, a adoção. Ela fica por último, mas, queridos, cai demais. Se a gente for ver assim, de tudo que a gente viu até agora, no início da aula, a adoção, ela está no ranking, está lá em cima. Por quê? Porque a lei fala em diversas informações sobre o processo de adoção. Na verdade, o ECA fala mais de adoção do que a própria lei de adoção. E as bancas vão explorar isso aqui, em especial as características. Tá? Então eu recomendo fortemente cuidado do artigo 39 até o artigo que é mais recorrente, tá, povo? Do 39 ao 49. Tá? Esses vêm com força em prova. Até vou anotar aqui do lado. Artigo 39 até o 49. A guarda, ela é revogável, né? Olha lá, revogável. A adoção, ela é excepcional. É a última opção. E olha aqui, prova, eles vão confundir com a outra. Ela é irrevogável. Eu não revogo uma adoção. Por isso que tem tantos requisitos, como estágio de convivência, como a necessidade de que seja feito de forma personalíssima. Eu não faço uma adoção por procuração. Tem que criar vínculo com a criança ou adolescente. Eu não posso mandar alguém no meu lugar para fazer o processo de adoção, para fazer o estágio de convivência. Chega no final do processo, imagina que loucura. Chega no final do processo, a criança criou vínculos de afinidade com o mandatário, e aí vem outra pessoa para o lugar dela que vai ser o adotante. Não dá. É personalíssimo, não se faz por procuração, isso cai em prova,
está dentro desses artigos. Na adoção, o caráter irrevogável é porque ela vai cortar os vínculos com a família de origem, a família natural, e eu não posso devolver essa criança. Não posso voltar atrás. A ideia é essa. Isso não exclui a possibilidade de anulação. Eu estou falando de revogar. Ah, eu não quero mais. Criança não é um objeto. Não é uma coisa. É um sujeito de direitos, lembra do início da aula? E por essa razão, todo este cuidado tem que passar por um processo de convivência, tem que formar vínculo, a equipe do magistrado vai fazer um parecer, vai avaliar, vai ter uma conclusão, o Ministério Público vai ser ouvido e o juiz vai decidir. Certo? A conclusão ali do processo de adoção. Ela é excepcional, é a última opção, mesmo no contexto de todos os instrumentos da família substituta. E aí, povo, por isso que eu gosto de ter 3 cores nessa aula. Para o macete de prova. Se tu pegar essa lógica, eventualmente tu não erra. Lembram dessas coisas de matemática? Tinha matemática, né? Pois é. Não tinha uma ordem de fatores na matemática que a gente tinha que resolver? Primeiro tu faz as raízes, primeiro tu faz as potências, depois multiplica e divide, depois soma e subtrai. Ótimo. E no contexto de expressões numéricas, a gente começava sempre pelo núcleo, né? Primeiro os parênteses, depois os colchetes e por último chaves, né? Tu ia fazendo aquelas questões que tu copiava, que inferno. Deixava 5 linhas e não cabia no teu caderno. Vocês passavam limpo? Eu não passava limpo. Né? Eu colava um papel por cima para terminar depois. Ficava aqueles cadernos, tudo. Sabe aqueles cadernos tipo de início dos primeiros anos, que os professores tinham aquele hábito de dizer para tu colar no caderno o trabalhinho? Teu caderno estava assim no final do ano, colava os trabalhinhos com milho, com algodão, lambança. Né? Aqui tu tem uma ordem: parênteses, colchetes, chaves. No contexto aqui da família, tu tem que guardar a mesma lógica. Eu tenho que considerar o quê? Quanto mais para fora eu for, ainda que tenha um caráter protetivo, mais impactante é a decisão, porque eu vou afastar, visando proteger, a incidência de alguns direitos, em especial esse aqui, de convivência da família e comunidade. Primeiro, parênteses, família natural. Não deu, Ramon. Família extensa. Colchetes. Por último, chaves. Só por último eu coloco em família substituta. Tem que seguir essa ordem necessariamente. Pois bem, e aí começam as questões de adoção. Queridos, não confunde em prova, tá? Aquele que vai adotar como é que é o nome dele? Eu chamo ele de adotante. E o que vai ser adotado? Nós chamamos de adotando. Perfeito? Bom, qual que é a regra aqui? Coisas que não dá para esquecer em prova, né? O adotante, ele tem que ser maior de 18 anos. Ou igual, né? Fechou 18 já dá. O adotando, regra, como regra, ele tem que ser menor de 18 anos. Porque a ideia aqui é suprir essa situação de vulnerabilidade. O indivíduo que já atingiu 18 anos, ele já é adulto e, por consequência, ele não precisa de alguém para ficar com a sua responsabilidade. Já é adulto. Então a gente não inicia processo de adoção, via de regra, para alguém que já atingiu a maioridade. Tem exceção? Tem. Lembra que no início da aula eu te disse que a gente tem exceções? Eu vou poder aplicar o processo de adoção com relação ao adotante no contexto de tutela ou guarda. Por quê? O guardião, ele tem as responsabilidades pela criança ou adolescente, ele tem que prestar contas para o juiz, assim como o tutor o terá. Só que imagina a seguinte situação: eu tenho um tutor, está exercendo lá a tutela, e nesse contexto forma vínculo.
e ele tem interesse, o tutor, de adotar aquela criança ou aquele adolescente. Tem um porém aqui. Quando tu é guardião ou tutor, não dá para fazer a adoção por causa do exercício dessas posições. E o processo, tu tem que prestar contas e tu vai ter que iniciar ele depois. Certo? E por isso que o legislador estabeleceu o seguinte: é possível para eles eu iniciar o processo após. Artigo 40. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Estes eu tenho uma exceção e eu posso julgar o processo de adoção para depois dos 18 anos. Então, guarda, como regra apenas, aquele que vai ser adotado tem que ser menor de 18 anos. Certo? Vamos chegar lá, segura. Crianças especiais, como é que funciona? Ela, tipo, chegou a 18 e não foi adotada. É que não é criança daí. Ah, é adolescente. Atingiu a maioridade, não tem mais por que eu pensar em tutela, guarda ou adoção. Agora, se por um motivo de saúde ela precisa de alguém, aí a gente fala em curatela. É um outro elemento que não está associado à idade, a uma incapacidade por idade, mas uma incapacidade por motivo de saúde. Aí é um curador que vai surgir. Bom, tem diferença de idade aqui? Mínima? 16 anos. Prova, tá, povo? Na vida real dá para flexibilizar, mas na prova não. O adotante e o adotando devem ter uma idade mínima de diferença de 16 anos. Se eu tivesse um senhor de 60 anos que quisesse adotar uma menina de 14, dá? Uma cara de deboche de vocês. Queridos, não esqueçam nunca, isso vai ser submetido a um processo judicial e o magistrado responsável, ele vai avaliar as reais intenções daquele que se colocou na intenção de adotar, certo? Para prova, eu estou trazendo esse exemplo para provocar, mas vocês têm que guardar. A idade que se exige é mínima de diferença. Não tem previsão de uma idade máxima. Combinado? Mínimo 16. Posso adotar sozinho? Esse cara é divorciado, pode adotar? É com 18 já? Não, ele tem mais de 18. Ele é viúvo, pode adotar sozinho? Sim. Ótimo. Mas e se for em conjunto? Ou seja, mais de uma pessoa quer adotar uma pessoa. O que muda? Aí muda, tá? Quando a adoção ela é individual, não é uma adoção conjunta, são duas pessoas que estão na posição de adotante, vai depender do estado civil, certo? Elas devem ser casadas ou ter união estável e tem que comprovar a estabilidade da família. Na vida real, tem jurisprudência flexibilizando isso. O STJ, há um tempo atrás, autorizou uma adoção de irmãos. 2 irmãos estavam adotando alguém. Eu fico pensando como é que vai ser a questão sucessória depois. Mas, fato é, prova objetiva aqui, o que tem que considerar? Tem que ser casado ou união estável. E tem que comprovar aqui a regularidade e a estabilidade da família. Mas, Ramon, ok. Tem que ter aí, então, uma família. Ótimo. E se eles fossem divorciados e separados antes do início do processo? Pode? Não. Casados. Casados. Parágrafo 4º do artigo 42. Tenham cuidado. Existe uma exceção. Tá? Porque, como eu disse, o processo de adoção ele tem prazo e para início de processo a gente faz um estágio de convivência antes. Prazo de estágio. Anota aí. 90 dias. Estágio de convivência. 90 dias. Pode prorrogar? Pode prorrogar por mais um período de 90 dias. Cuidado, tá, povo? Aqui, ó, observação. Na adoção por estrangeiro ou por brasileiro que mora fora do país, então uma adoção internacional, o prazo é diferente. O estágio de convivência tem que acontecer no Brasil, no solo brasileiro, mas ele vai ser de 30 dias até 45. E também dá para fazer uma prorrogação.
por igual período. Fez lá o estágio, está no final do estágio de convivência, já formou vínculo com aquela criança ou adolescente. E o que aconteceu, Ramon? O casal que estava para adotar se separou. Quebraram os pratos. E aí? Ferrou com o processo de adoção? Não necessariamente. E aí o destaque é justamente o 42, parágrafo 4º, povo. Atentem-se a esse detalhe. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, desde que acordem sobre o regime de guarda. Esse é o primeiro requisito. Se ela vai ser compartilhada, se não vai, tem que concordar aqui. Segundo requisito, concordem com o regime de visita. Terceiro requisito, desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência, ou seja, eles já estavam no exercício do procedimento da convivência com o adotante, com o adotando. E quarto requisito, comprovada a existência de vínculo de afinidade e afetividade daquele não detentor da guarda que justifique a excepcionalidade da concessão. Ou seja, durante o processo, eles se separam, se divorciam. Essa é a exceção. Eu não vou começar um processo de adoção conjunta com pessoas nesta condição. É porque aconteceu no meio do caminho. E aí eu vou avaliar o quê? Para conceder essa adoção de forma excepcional. Se formou um vínculo. Ou seja, aquela criança e adolescente já está com o vínculo formado. Nós não temos pai e mãe separado? Eu não posso ter pai e mãe adotante separado? Posso. Então se avalia esse fator. Eu só não vou iniciar um processo nessa condição. Tu vai adotar sozinho? Independe do teu estado civil. Agora, se tu for adotar conjuntamente com outrem, tu tem que ser casado ou ter união estável. Senão não começa o processo. Certo, povo? O que mais? Quem é que não pode adotar? Vou botar aqui, povo. Segue aqui do lado. Tô sem espaço lá. Quem é que não pode adotar? Os irmãos e os ascendentes. Ascendentes é todo mundo que está na linha de sucessão aqui para cima, povo, né? No caso, a avó não poderia adotar. Vida real tem exceção. Prova não tem. Tá? A avó, o que eu posso conceder para ela? A guarda, mas a adoção não vai ser. Irmão, também não, mas eu te disse, já teve exceções em que foi autorizado. Não tem para prova, não pode. Categórico, artigo 42, parágrafo 1º. Te pergunto uma coisa. Os pais têm que concordar, os pais biológicos, né, a família natural, tem que concordar com a adoção? A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. A regra é que tem que ter o consentimento. O parágrafo 1º traz a exceção ao consentimento. Se os pais já têm a perda ou destituição do poder familiar, aí sim, eles não têm que concordar com nada. Mas a regra é essa. Ainda que possa não ser intuitivo, já te destaco isso para a prova. Como regra, os pais têm que concordar. Os pais vão ser ouvidos no processo de adoção. O que mais, povo? Prazo do processo. Não confunde. Estágio de convivência, 90. Podendo prorrogar por mais 90. O processo de adoção, prazo do processo é 120 dias. dias, podendo ser prorrogado por mais igual período. Queridos, essas bancas cobram, tá?
Ah, Ramon, mas eu vou fazer concurso para segurança, isso não vai cair para mim. Olha o concurso da SUSEP, o último. Vai lá. Vai lá ver o que caiu. Então não pensem que necessariamente vai ser algo temático. Às vezes a banca explora algo que não é bem o esperado para o dia a dia do trabalho daquele cargo. Você vai aparecer o ECA inteiro na tua prova, pode cair tudo. Pode cair o último artigo do ECA, que é o que a gente viu no início da aula. Tem como eu aplicar, manter vigente o Código de Menores e o ECA ao mesmo tempo? Não, porque eles tratam diferente o mesmo assunto. O ECA revogou o Código de Menores. Isso já foi em prova. Bom, tem o prazo também aqui, 120 mais 120. Não pode adoção por procuração. E aí eu te pergunto o seguinte: tem a manifestação efetiva de vontade da pessoa que quer adotar no processo. Tá? Mas antes da sentença, vai ser uma sentença, deferindo ou não a adoção, morre o adotante. Ou seja, a pessoa que quer adotar morreu. Eu dou seguimento nesse processo, no sentido de conceder a adoção? Mas pra que, Ramon? Morreu? Ó, pensaram nos pila ali, ó. Queridos, parágrafo 6º do artigo 42. A adoção pode ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença. Tá? Então, mesmo que tenha essa fatalidade, o processo pode seguir sim. Certo? E aí eu vou ter uma nova família. Pode ser que eu tenha que começar a fórmula matemática toda de novo, mas ele está inserido numa família agora. Tem diferença entre filho adotado ou não adotado? Para previdência? Não. Sucessão? Não. É filho, ele vai fazer parte daquela ali. Se eu olhar a certidão dele, em nenhum momento vai dizer que ele é adotado ou não. Né? É filho, filha, e acabou a história. E ele vai ser inserido nessa mesma linha de raciocínio, como se estivesse aqui. E aí eu vou procurar, já que morreu o pai, né, o adotante, na família que ele faz parte agora, se tem alguém que pode auxiliar. Pode ser que eventualmente tenha que ser colocado uma nova adoção? Sim. Desde que eu vença todo o procedimento agora, considerando a família que ele compõe. Outra coisa importante. Morreu. Depois. Como assim, Ramon? Tem o processo de adoção, tem a sentença, tá tudo certo, né? No dia seguinte, estava dirigindo o pai dessa criança que foi adotada, ali na Ipiranga, perdeu o controle do carro, caiu dentro do arroio, morreu na hora. Prova: a morte do adotante vai restabelecer o poder familiar dos pais da família natural? Isso aí, artigo 49, e as bancas exploram dizendo que vai, viu? A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Como a gente disse, ele vai fazer parte agora da família que o adotou e a gente segue por ali. Para fechar, povo, me diz uma coisa. Adotei, então, né? Artigo 41 vai me dizer o seguinte: a adoção, ela vai ser, em razão da permanência, do fato de ser irrevogável, ela extingue os vínculos com a família de origem. Certo? Tu não faz mais parte daquela família. Por isso que tem que ser a última opção, porque é muito, muito traumático. Já estou terminando, povo. Eu sei que eu passei um pouquinho. Vocês não calam a boca, não param de falar. Né? E aí eu tenho o seguinte. Esses dois aqui, ele tem 20 anos de idade, ele foi adotado, então rompeu com a família natural, né? Ótimo, ele faz parte de uma outra família, 20 aninhos. E ele conheceu uma pessoa no cursinho de 18 anos, por quem se apaixonou. Né? Mas eles decidiram torcer para o concurso, assim, do ladinho do outro. Coisa boa, não procure ninguém, viu? Quem não tem, não procura, porque isso vai te ajudar agora. Né? Vai ter que dividir teu tempo com alguém. Tu precisa de tempo? Pra quê? Ah, não sei, achou alguém do concurso também. Ah, isso é interessante. Né? Tipo aquele parceiro de academia, né? Pai, eu já não tô afim, vamos? Não, é outro vai, tu vai. Ah, eu já não tô afim de estudar. Não, mas a gente tem que ir, então vai. Ok. E aí eles se conheceram no cursinho, estão estudando, e eles prometeram que vão casar, né? Tem uma família muito linda depois que eles passarem no concurso. E eles prometeram, graças a Deus, que nunca iam fazer nada, iam casar virgens, só depois que passassem no concurso. Tipo atleta de alta performance, essas coisas de sexo só tira a tua energia, né? Ótimo. Pois bem,
Bem felizes, passaram no concurso, foram aprovados. E aí decidiram ir casar, né? Chegaram no cartório. O responsável cartorário chamou eles, olha, a gente tem que conversar. Vocês não podem casar. Por que não? Porque apesar de Dá um nome pra ele, gente, o Covidson. O Covidson. Ao ser adotado, e ele foi adotado com 1 aninho de idade, o Covidson, tecnicamente, ele é irmão biológico da Vacinari. Pode casar, irmão? Não, eles se enquadraram no impedimento. Certo? Então você tem que guardar isso como exceção de prova. Artigo 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais ou parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Então, situação esdrúxula, que bem coisa de novela, né? Mas pode acontecer, né? Porque apesar de eu me desligar da minha família do guarda na prova, tem uma exceção, o impedimento de matrimônio. Assim como ascendentes não podem contrair matrimônio entre si, pai não casa com filho, né? Irmãos não podem casar também. E aí nós fechamos a parte da adoção. Tá? Ainda que eu desligue da família, não esquece, impedimento matrimonial é preservado. Certo, gente? Sim? Dúvidas? Não? Pois muito bem. Com isso a gente finaliza. Vocês ficaram com a folha de questões, façam. Né? O ideal é que se conseguirem fazer antes de amanhã, melhor. Se surgir alguma dúvida, a gente conversa na próxima. E na próxima a gente vem com o restante. A parte especial do ECA em si. E aí encerramos com chave de ouro. Fiquem bem, foi um prazer. Bom descanso, boas aulas e até a próxima.